I was wandering down a broken road. Eu espero que eu esteja centralizando. Você já teve em uma conversa insuportável que você só perguntava, escutava, outra pessoa só falava, e em nenhum momento dessa conversa aquela pessoa perguntava ao menos e você? Pra, saber de repente ali a sua visão sobre aquele assunto que vocês estão conversando. Porque, afinal das contas, uma conversa entende-se, né, que você está compartilhando a sua visão de mundo sobre determinado assunto, assim como aquela pessoa, aquele interlocutor cujo qual você está conversando, também está. Pois é, insuportável, né? Mas e se você for essa pessoa? Já parou pra pensar? E se você sentiu uma pontada, um incômodo aí no seu coração quando eu falei isso, é mais um indício. Provavelmente, não tô dizendo que é, mas é um indício provavelmente de você ser essa pessoa. Então, pega o teu café, fica aqui comigo e vamos conversar sobre como parar de ser um idiota. Um dia na minha vida, que eu tava no jiu-jitsu, tava conversando com um amigo meu e ele de repente, sem ao menos esperar, ele começou a desabafar comigo. Começou a falar sobre a vida dele, sobre a complicação que tava tomar decisões na vida dele, porque ele tava analisando duas possibilidades de seguir a vida. E aí naquele momento que ele começou a desabafar comigo, começou a conversar comigo, começou a falar sobre a experiência de vida dele, começou a falar como é que tava o coração dele naquele momento. Ele só pra desabafar, ele não tava querendo o meu ponto de vista ali naquele momento. E eu, no auge da minha prepotência, nem sequer perguntei mais pra entender mais sobre a experiência dele, sobre os motivos dele, do porquê que ele tava se sentindo daquele jeito. Eu comecei a palestrar ali, comecei a falar pra ele o que eu achava que ele deveria fazer, o que eu achava, como que eu achava que ele deveria ver a vida dele ali naquele momento. Sendo que eu não tinha informação suficiente pra embasar essa minha opinião. Eu tava falando ali, eu percebi, em determinado momento da conversa, que ele nem sequer tava prestando atenção a mim mais. Ele nem sequer tava prestando mais atenção ao que eu tava falando. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu tava falando não tem valor? Não necessariamente. E naquele momento eu inverti a ordem dos fatores. Ao invés de eu perguntar primeiro, entender primeiro do porquê que ele tá daquele jeito, do porquê que ele tá se sentindo daquela forma, pra depois dar uma opinião embasada, caso ele aceite minha opinião, né? Eu comecei a falar ali e virei um Mr. Palestrinha. Então não seja você, assim como eu fui, o Mr. Palestrinha. Muitas vezes, quando alguém vem conversar com a gente, não é nem pra gente dar a opinião da gente sobre o trabalho da pessoa, sobre os dilemas da vida da pessoa, é só pra gente escutar. Escutar, e a gente ali vai ser uma ferramenta, um veículo, pra que a gente pergunte e com as nossas perguntas, eles chegam a uma conclusão com as próprias ideias dele. Pegou a visão? E depois dali, a partir dessa experiência, eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei, no final das contas, aquela pessoa que é um bom comunicador, aquela pessoa que todo mundo para pra escutar esse cara, é aquela pessoa que escuta muito, aquela pessoa que pergunta muito, aquela pessoa que de repente faz todo mundo se sentir tão bem que a opinião dela se torna cada vez mais preciosa. Sejamos nós pessoas mais interessadas antes mesmo de sermos interessados nas pessoas serem interessadas na gente. A gente precisa contribuir mais ao invés de buscar retirar daquela pessoa. Quem escuta mais, quem pergunta mais, vence o jogo. Todo mundo gosta de estar com aquela pessoa que realmente parece interessada na vida da gente, né? Quão bom é a gente ter pessoas que escutam de fato o que a gente tá perguntando, escutam de fato com tanto carinho que quando vai falar com você, quando ele vai dar aquela opinião, uma opinião certeira, porque ele escutou tanto, ele foi escutando tanto, ele foi armazenando tanta informação que na hora que ele foi dar aquela opinião, foi uma opinião, além de certeira, uma opinião gratificante, uma opinião que contribuiu com a tua vida ali naquele momento, entendeu? A pessoa que não tem essa escutativa, que não domina o interesse das outras pessoas, se torna uma pessoa, você vai num encontro, aquela pessoa só fala dela, aquela pessoa não pergunta sobre a tua experiência de vida, não pergunta sobre como é a tua vida, não pergunta, assim como você tá perguntando sobre os teus sonhos, não pergunta sobre nada, se torna uma parada totalmente chata, pela qual você provavelmente só continuou naquele encontro pela diplomacia, só continuou tendo aquela conversa com o fulaninho, ou com o fulaninho, ou com teu amigo, ou aquele finge que é teu amigo, só pela carência, só pra dizer que tá com alguém ali naquele momento. E aquilo no final não foi gratificante. Você vai conversar com a tua esposa, tiveram uma briga, vocês não conseguem se acertar, porque nenhum escuta nenhum dos dois. Porque os dois só querem falar. E você, nem ela estão dispostos a serem ouvidos, né? Nenhum dos dois estão dispostos a ceder um pouquinho daquele tempo para serem ouvidos. Ali no trabalho, você não consegue resolver conflitos, resolver problemas, você se torna um profissional absurdamente chato, porque você só fala e não escuta. Não escuta teu cliente como vendedor, não escuta o teu supervisor como um vendedor, tu não escuta o teu patrão
como um cara que tá dando feedback pra você crescer na tua empresa, porque ambos querem ganhar grana, ambos querem que a empresa evolua, ambos querem ganhar mais dinheiro no final das contas. Então, no final, você só se torna uma pessoa idiota. Uma pessoa idiota. E uma pessoa que não é diplomata, perdão. É uma pessoa que não sabe dominar essa arte, no final das contas, cara, não tem espaço dentro do mercado. Não tem espaço dentro do mercado, não tem espaço para relacionamento com pessoas que são bem resolvidas, que escutam, porque você que é o chato agora. Agora tu se imagina com o poder de resolver qualquer conflito. Se tu acorda hoje e pensa, pô, eu tenho a possibilidade, eu tenho o poder, o superpoder de resolver qualquer problema. Eu tenho o superpoder de quando a minha mulher tá brava eu conseguir convencer ela. Eu tenho o superpoder de quando o meu chefe tá bravo ele entender minha parte e a gente se resolver. Como é que você acordaria? Sabendo que você tem esse poder. Pois é, acorde amanhã sabendo que você tem esse poder. E o primeiro pilar, o primeiro fundamento para esse poder ficar cada vez mais forte é você escutar e buscar entender quais são as verdadeiras motivações por trás do que aquela pessoa tá falando. Pô, se a pessoa tá conversando sobre a vida dela, se ela falou de repente sobre os sonhos dela, que os sonhos delas é ir pra fora, que é estudar fora, que é fazer algum tipo de especialização fora, pensa, pô, por qual motivo aquela pessoa tem tanta vontade de ir pra fora? Por qual motivo? O que que enfervesce nela? O que que tem no coração dela ao ponto de ela decidir transgredir de onde ela mora, de um lugar que é confortável, para ir para outro local totalmente diferente, totalmente distinto e desconfortável atrás daquilo? Para você ser interessante, você antes precisa ser interessado. E como é que você se mostra interessado? Através de perguntas, curiosidade. Uma coisa que sempre me ajudou foi curiosidade mesmo. Obviamente tem pessoas que não lhe instigam, só que mesmo assim, em muitos momentos, em conversas de fila de banco, um senhorzinho tal, ele entrega um ensinamento valioso que vai valer por tudo. É uma meta comportamental que você decide exercer todo santo dia. Juros compostos, repetição, foca na repetição. Pô, hoje eu vou conversar com 5 pessoas, essas 5 pessoas vão ser prontamente interessado. Não é difícil, velho. Não é difícil. E aí você tem que ir na raiz do problema. Se você não estiver conseguindo fazer isso, se você acreditar que não, as outras pessoas não têm nada para te agregar, que você não consegue, mesmo daquela maneira mais forçada possível, ser interessado nas outras pessoas, provavelmente o problema é teu ego. Você se acha demais ao ponto de acreditar que aquelas pessoas não podem agregar em absolutamente na tua vida. E aí você tem que tratar a fonte, a raiz, é o teu ego. O psicólogo ajuda. No final, você vai perceber que o reflexo dessa atitude de você ser interessado nas outras pessoas é que, no fundo, as pessoas, no final, vão começar a perguntar pra você, e aí, como é que você tá? E é aquela sensação de que, pô, você chegou na maestria de ser interessado nas outras pessoas, você chegou na maestria de ser um diplomatinha. Torna uma pessoa mais interessada nas outras que você vai perceber que a sua vida todinha vai andar. Um beijo, um abraço e a gente se vê na próxima.